Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos dando início aqui a mais um programa e estamos estudando neste trimestre, através das lições bíblicas da CPAD, Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós estamos estudando sobre mordomia e nós já estamos indo hoje para a lição de número 10, que será estudada agora no próximo dia 8 de setembro de 2019, e o título da lição de hoje é A Mordomia das Finanças. O texto áureo se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, uma epístola, portanto, pastoral, no capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E a verdade prática, o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Então, esse será o assunto que nós vamos estudar hoje. A lição está dividida aqui em 3 tópicos. Tudo o que temos vem de Deus, como o cristão deve ganhar dinheiro, e o ponto 3, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Convidamos você a permanecer conosco até o final, e o pastor Fábio já estamos aqui. Fique conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Estamos estudando sobre mordomia e hoje, na lição de número 10, vamos estudar sobre a mordomia das finanças. Essa palavra finanças aqui está no sentido de se referir não somente ao dinheiro, mas também a todos os bens materiais, né? A todos os bens materiais. Então, a mordomia das finanças, tudo a gente tem que saber administrar adequadamente, porque o dinheiro, os bens materiais, eles podem ser uma bênção ou uma maldição na vida de uma pessoa, na vida de uma família, de uma sociedade. A questão aí é saber usar. É saber usá-lo de acordo com os princípios da palavra de Deus, significa evitar muitos transtornos. Então, a palavra de Deus também fala sobre essa questão do dinheiro, das finanças e da responsabilidade que nós temos em administrar bem essa área da nossa vida, que são as finanças. A gente vai, nesta lição de hoje, conforme diz aqui na nossa introdução, refletir acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada, né? E o comentarista coloca essa verdade aqui, que o dinheiro pode ser uma bênção ou maldição e que tudo depende do uso que fazemos dele. Eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, dos nossos ouvintes, porque é comum algumas pessoas falarem, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males, e até dizer que a Bíblia fala assim, mas não é verdade. A Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, inclusive, é um dos versículos da nossa leitura bíblica em classe, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, não é o dinheiro em si, ele nem é mau, nem é bom. O dinheiro em si não é um agente moral que está sujeito a nosso juízo de valor, de mal ou de bem. O mal e o bem está no coração das pessoas. Então, o problema está em nós. Então, quem amar o dinheiro, aí é que vai estar o problema. Então, o problema é o amor ao dinheiro. Então, quem ama o dinheiro não é o dinheiro não ama o dinheiro. São as pessoas avarentas que amam o dinheiro. E isso pode causar toda espécie
de males. Então, nós precisamos entender essas coisas e saber lidar com o dinheiro, com as finanças, para que isso não venha trazer males para nós mesmos e para os outros. Então, aqui no tópico 1 da nossa lição, diz que tudo o que temos vem de Deus. É importante a gente entender que Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono de todas as coisas por direito de criação. Ele é dono de tudo. Diz o salmista, no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Então, tudo pertence a Deus por direito de criação. Nós, aqui na terra, somos apenas mordomos ou administradores dos bens de Deus. E é nesse sentido, de que Deus é dono de todas as coisas, é nesse sentido que ele também fala em Ageu, no capítulo 2, versículo 8, que Deus é dono da prata e do ouro. Às vezes, muitos irmãos usam esse versículo de Ageu 2 e 8, falando que Deus é o dono da prata e do ouro, da prata e do ouro apenas no sentido de que Deus vai dar riqueza, condição àquela pessoa, mas o sentido do texto é que Deus é o dono da prata e do ouro no sentido de que Ele é dono de todas as coisas. E nós somos apenas mordomos, administradores, gerentes dos bens que Deus nos deu para administrar. Precisamos ter cuidado com um pensamento que às vezes está no subconsciente de muitas pessoas. Eu ganhei esse dinheiro com os meus próprios esforços, eu faço dele o que quiser, se eu quiser até queimar dinheiro, eu queimo dinheiro e tal. Não é bem assim, a gente precisa usá-lo com responsabilidade. Tudo que temos vem diretamente de Deus, conforme Davi expressou, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Então, há da nossa parte uma responsabilidade muito grande em relação ao trato com o dinheiro. E antes de passar aqui, pastor Zé Roberto, para você comentar esse tópico 1.2, quero fazer alusão aqui do versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Uma coisa é você buscar o seu sustento para você e a sua família, para viverem com dignidade, e outra coisa é a busca desenfreada por riquezas, por acumular riquezas. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, nós aproveitamos para ressaltar que o dinheiro também pode se transformar em um ídolo, em um Deus. Inclusive, o próprio Jesus advertiu os seus seguidores a não servirem ao reino de Mamon. Então, o dinheiro pode se tornar um ídolo, e as pessoas que se voltam e que se dobram diante dele estão cometendo o pecado da idolatria, e que nós vamos falar aí mais adiante sobre a questão da avareza. E nesse ponto 1.2 da lição, inclusive, o comentarista ressalta a condição de pessoas que endeusaram o dinheiro em relação, por exemplo, aos crentes lá de Laodiceia, que eles deram um status tão especial ao dinheiro e esqueceram da sua condição de miserabilidade. Então, o dinheiro não deve nos controlar, e nós não devemos nos colocar à mercê da condição do dinheiro, não devemos nos tornar escravos do dinheiro. Então, é preciso que se tenha cuidado. O pastor Elinaldo destaca aqui, inclusive, no comentário, que a história do mundo mostra que a busca por dinheiro, e aí a busca desenfreada, a busca irresponsável, egocêntrica por dinheiro e riquezas materiais, levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Então, a gente precisa estar atento a essa realidade, a essa condição, e aproveitar aqui para esclarecer que nem todo dinheiro que chega à mão das pessoas é uma bênção e uma dádiva de Deus, só no sentido de que ele é provedor. O pastor Fábio já explicou isso, de que ele é o provedor, ele é criador,
ele é dono de tudo, mas algumas pessoas se apropriam indevidamente do dinheiro e, por causa de dinheiro, podem fazer coisas violentas, perversas, crimes, até como destaca aqui o comentarista da nossa lição. Um outro cuidado que se precisa ter, ainda nesse ponto 1.3 da nossa lição, é em relação a essa questão da falsa prosperidade. A prosperidade bíblica, já lá remetendo aos tempos do Antigo Testamento, é shalom. E shalom é paz, e é uma paz que não está restrita apenas à condição financeira, à condição econômica, mas um bem-estar físico, psicológico e espiritual. Então, é uma prosperidade integral, por assim dizer. Mas, infelizmente, uma determinada ala dos cristãos, né, acabou assumindo uma determinada teologia que recebeu o nome de teologia da prosperidade, que pode ser muito bem denominada teologia da ganância, e cooptaram esse sistema de pensamento e que reduziram a bênção de Deus à mera questão econômica e financeira. Se vê um irmão num carro possante, morando numa casa bonita e tal, associam tudo isso a uma pessoa abençoada. E não necessariamente, às vezes aquela pessoa tem todas essas regalias, tem um conforto, essa prosperidade traz um conforto, isso é questionável, mas nem sempre, nós vamos estudar isso aqui mais adiante, nem sempre essa prosperidade é resultado do trabalho, é resultado do esforço, pode às vezes ser resultado de corrupção, de envolvimentos com coisas que não agradam a Deus. Então essa teologia da prosperidade ou da ganância, ela reduziu a prosperidade bíblica, essa shalom bíblica, a essa condição econômica. E esse é um equívoco, A gente precisa considerar, como diz aqui o comentarista, que isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. São as palavras do próprio comentarista, o pastor Elinaldo. E eu ainda acrescento aqui, a Bíblia fala, eu gosto sempre de dizer que a Bíblia fala de três tipos de condições em relação a isso. É aquela visão das pessoas que endeusam a prosperidade, que é com a letra P, né? Aquelas pessoas que endeusam a pobreza, então vale muito quem é próspero, então vale muito quem é pobre, mas aquilo que a Bíblia ensina, a orientação bíblica também é com P, é a teologia da provisão, ou seja, Deus nos dá aquilo que nos é suficiente, aquilo que nos é necessário para a nossa condição. Nós vamos estudar aqui na revista e nessa lição de hoje, que envolve também a nossa condição familiar, a nossa condição de ajudar o próximo e aí por diante. Bem, nós estamos concluindo assim o nosso primeiro bloco, fique conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta ao segundo bloco do programa de hoje, estudando a mordomia das finanças. Então, o nosso assunto hoje é como administrar bem o dinheiro, as finanças, os bens materiais de acordo com a visão bíblica. O que é que a Bíblia ensina de princípios para todos nós para poder administrarmos bem as nossas finanças. A Bíblia diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus e que nós somos responsáveis pelos nossos atos, de tudo aquilo que a gente fizer ou deixar de fazer. Então, nós vamos responder diante de Deus e, para isso, a gente precisa saber quais são as diretrizes e orientações da Palavra de Deus em relação a esta área tão importante da nossa vida, que é a área das finanças. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o Salmo 62, versículo 10. Salmo 62, versículo 10, diz aqui: se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Então ele admite aqui que pode sim alguém prosperar, né? Pode sim alguém ficar rico, né? Inclusive também diz lá em Provérbios
que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, alguém pode sim prosperar honestamente pelo seu trabalho, inclusive pode também ser ajudado por Deus também nesse mistério, desde que a pessoa não trate isso com avareza, desde que não seja avarento. Agora, diz o texto que se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Esse é o grande perigo, porque grande parte das pessoas não tem esse equilíbrio, essa capacidade de ficar desapegado aos bens materiais. Normalmente, nós temos a tendência de colocar nelas o nosso coração, e Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A gente só põe o nosso coração naquilo que a gente dá valor, e a gente termina colocando a nossa confiança de modo que o dinheiro, as riquezas podem se tornar um Deus na vida das pessoas avarentas e que colocam o seu coração nas riquezas. As riquezas também têm uma capacidade muito grande de afastar as pessoas de Deus. Tanto pessoas que nunca foram crentes, podem ter dificuldade de aceitarem Jesus como Salvador por causa das riquezas. Inclusive tem lá o encontro de Jesus com aquele jovem rico, que era um jovem assim, vamos dizer assim, tipo que fazia muita coisa boa, era muito cumpridor de muitos deveres, etc., mas ele era avarento. E por isso não seguiu a Jesus, e Jesus disse que quão dificilmente entrará no céu aquelas pessoas que têm riquezas, porque isso muitas vezes atrapalha. Em Mateus capítulo 13, versículo 22, quando Jesus explica a parábola do semeador, então ele diz que uma das sementes que caiu lá, a semente que caiu num determinado tipo de terra, que não cresceu, que foi semeada entre os espinhos, diz que é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, as riquezas tendem a levar a pessoa a um secularismo, tendem a levar as pessoas para um apego exagerado, um amor aos bens materiais, às coisas deste mundo, e as riquezas, elas fascinam, enganam as pessoas, ela passa para as pessoas uma visão distorcida da realidade e da vontade de Deus. Então, daí o seu perigo e daí a importância de nós estudarmos este assunto com base na palavra de Deus. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Que é o tópico 2 da nossa lição. Então, um primeiro conselho aqui do comentarista, tópico 2.1, é o cristão trabalhar honestamente. Deus já disse lá no Éden, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Nós não somos a favor, e nem Deus e nem a Bíblia é a favor de nenhum enriquecimento ilícito, de nenhuma forma de enriquecimento ilícito, contrário aos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos entrar numa espécie de vale tudo. Diz o texto sagrado, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então, para viver uma vida com dignidade, tendo o seu sustento com a alimentação, saúde, educação, vestuário, entretenimento, etc., isso nós vamos conseguir financiar isso através do trabalho das nossas mãos. Então, pastor José Roberto, é através do trabalho honesto que o crente e qualquer pessoa deve trabalhar para ter o seu sustento. É isso mesmo, pastor Fábio. O comentarista, o pastor Elinaldo, ele destaca aqui que é importante que nós fujamos também de toda prática ilícita. Então, algumas pessoas que querem enriquecer com facilidade. Ele cita aqui Provérbios 28 e 20, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo.
Então nós vivemos aí também o contexto de uma sociedade que supervaloriza as riquezas, e eu quero desafiar você já nesta lição e neste trimestre, para você dar uma olhada aí na Bíblia, o que é que Jesus diz a respeito do dinheiro, a respeito das riquezas, e refletir sobre a forma como Jesus aborda essa questão. E de fato, algumas pessoas nesse afã, nesse desejo de enriquecer a qualquer custo, porque a sociedade tem valorizado demasiadamente essa condição, muitas pessoas se envolvem em práticas ilícitas. E o comentarista aqui cita algumas dessas mais comuns, como o jogo do bicho, bingo, rifas, loterias e outras formas que ele coloca entre aspas fáceis, né? Inclusive eu acrescento aqui algumas pessoas que têm adentrado o mundo da política justamente só com esse fim, com o fim de se enriquecer, de aumentar o seu patrimônio às custas da política. E é importante que a gente compreenda qual é a nossa função, o nosso papel, a nossa responsabilidade, e que o dinheiro não deve ser um fim em si mesmo. Então, essa questão do acúmulo de riqueza também envolve responsabilidade. Eu tenho lido bastante sobre isso recentemente, e até aquelas pessoas que defendem uma visão mais liberal em relação ao dinheiro, em relação a uma visão econômica, devem conceber que há uma responsabilidade envolvida nesse processo, e que o dinheiro não deve ter como fim último apenas o meu bem-estar pessoal, o meu bem-estar individual, esquecendo das demais pessoas e desrespeitando a condição das demais pessoas. E tem um tópico, inclusive, aqui, pastor Fábio, que fala sobre a questão da avareza, que é o ponto 2.3 da lição. Uma das formas das pessoas tratar as riquezas e o dinheiro de forma ilícita é justamente pensar que esse dinheiro serve apenas para si. E hoje nós estamos vivendo num contexto de ostentação, e que muitas pessoas, ao invés de entender que aquele dinheiro tem um propósito, tem uma finalidade, tem pessoas que acreditam, esbanjam, ostentam, e às vezes até em detrimento das pessoas mais pobres e necessitadas, e aí desenvolvem cobiça, ambição, avareza, e que está se tornando, infelizmente, numa condição adoecedora na sociedade contemporânea. E o dinheiro e os bens materiais acabam se tornando um Deus para aquelas pessoas. Jesus advertiu, Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus disse: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Inclusive, pastor Zé Roberto, tem gente que vive nessa busca desenfreada para adquirir dinheiro, poder econômico, e às vezes acontece um revés e a pessoa fica pobre rapidamente, tem uma perda grande, e tem gente que dá cabo da própria vida porque estava com a sua confiança tão grande no dinheiro, na riqueza, não construiu outras coisas importantes. Para ele era tudo, dinheiro era tudo, que quando fica pobre... Era o valor maior da existência. Era o bem maior, o valor maior, a razão maior de viver, era a causa última da sua existência, e aí a pessoa entra em parafuso. E é justamente o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo, quando destaca: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, né? Essa primeira epístola de Timóteo 6, 9 e 10. Faz mal tanto à vida espiritual como ao corpo físico. Tem pessoas que gastam a sua saúde a vida inteira atrás de ficar rico. Quando fica rico, gasta a saúde direto para poder manter a riqueza, preocupado em perder a riqueza. E aí é quando morre e deixa a riqueza para os outros. Então, a Bíblia é muito sábia em nos advertir para que a gente tenha equilíbrio. A avareza, Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz que a avareza é idolatria. Coloca aqui, ó, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. É isso mesmo. Então, concluímos mais um bloco, voltaremos lá em seguida.
Caro telespectador, telespectadora, de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje falando sobre mordomia das finanças. Como é que você tem lidado com o seu dinheiro, né? Com os seus recursos, com aquilo que Deus tem permitido que chegue até as suas mãos? Então, ponto 3 da lição, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Então, uma das formas e uma das responsabilidades do cristão em relação ao dinheiro é o de contribuir com a igreja. E as contribuições em relação da igreja, aqueles que são evangélicos sabem disso, envolve a contribuição com os dízimos e a contribuição com as ofertas. Então, Malaquias 3, 8 e 10 é um texto lá do Antigo Testamento, que fala do período em que o povo judeu voltou do cativeiro e muitos deles não estavam dando a mínima atenção para as coisas de Deus, para a reconstrução do templo, para o culto a Deus, e algumas pessoas voltavam-se apenas para o trato da sua questão individual e às vezes até familiar, esquecendo totalmente as questões do templo, as questões do templo. E aí o profeta, usado por Deus, conclama o povo a entregar, a trazer os dízimos, as ofertas para contribuição, para que a obra de Deus naquele contexto fosse desenvolvida e para que o trabalho não fosse desprezado. Então, hoje também nós devemos assumir essa responsabilidade, assumir que nós somos responsáveis pelo mantimento da casa de Deus, da obra de Deus, do reino de Deus, e devemos reconhecer que somos participantes dessa graça, que é um privilégio poder servir e contribuir para a expansão desse reino. Também, o próprio comentarista aqui ressalta, citando Tiago 1:27, o aspecto da verdadeira religião, que nós devemos assumir, que nós temos uma responsabilidade também com aquelas pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade, os mais pobres, que nos tempos do Novo Testamento eram explícitos ou eram identificados como os órfãos e as viúvas. Hoje, evidentemente, a gente tem uma gama muito maior de pessoas que se encontram nessa condição. Aqui a gente tem órfãos e viúvas, mas nós devemos usar esse princípio e fazer uma aplicação geral desse contexto, saber que nós somos responsáveis também pelas pessoas mais pobres. Então, os cristãos devem assumir essa responsabilidade também em relação à mordomia no uso do seu dinheiro. Então, pastor Fábio, temos aqui a contribuição com os dízimos, mas também a contribuição com as ofertas, né? Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Nós, como crentes pertencentes à Igreja do Senhor, temos a responsabilidade de manter o funcionamento da casa do Senhor. É importante a gente entender que existe a igreja no sentido místico, o corpo de Cristo, a igreja universal, invisível, a Assembleia dos Santos, composta por crentes fiéis de todas as partes da terra, mas esta igreja invisível, a noiva do Cordeiro, que vai subir no arrebatamento, a manifestação visível dela na terra são as igrejas locais. As igrejas locais, as congregações, aquele local, naquele endereço físico lá no nosso bairro, na nossa rua, onde a gente se congrega. Então, para ela funcionar adequadamente, ela precisa das contribuições. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de finanças, mas a obra de Deus precisa de finanças. E Deus, desde o Antigo Testamento, estabeleceu os dízimos e as ofertas no Antigo Testamento, que o povo tinha essa responsabilidade de levar para a tenda da congregação e, posteriormente, quando construiu o templo, também para o templo em Jerusalém, os seus dízimos e ofertas para manter o funcionamento da casa do Senhor e arcar com todas as despesas de manutenção dos levitas, dos sacerdotes e manter o funcionamento e os materiais que eram utilizados no culto e a manutenção do tabernáculo, etc. Então, na igreja também não é diferente. Nós também temos essa responsabilidade. O profeta Ageu, ele coloca muito claro
claramente lá no primeiro e no segundo capítulo de Ageu, a responsabilidade que o povo tinha, assim como o povo tinha a responsabilidade de manter o funcionamento da sua casa, também tinham a responsabilidade de manter o funcionamento da casa do Senhor. Nós já estudamos, numa das lições passadas, já esse assunto sobre dízimos e ofertas, e agora vamos passar aqui para o tópico 3.2 da nossa lição, a questão de como o cristão deve utilizar o dinheiro na sociedade civil. Então, o nosso comentarista, ele coloca aqui 6 pontos de como a gente deve utilizar o dinheiro na sociedade civil, no dia a dia da nossa convivência. Em primeiro lugar, ele aconselha, evitando dívidas fora do seu alcance. O bom mordomo das finanças, o bom administrador dos recursos, ele tem que saber viver dentro do seu orçamento. Ele não pode gastar mais do que ganha. Então ele tem que ter cuidado, nem todos os nossos desejos, o nosso orçamento acompanha e tem condição de financiar todos os nossos desejos e todas as nossas vontades. Então muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é uma bênção para quem sabe utilizar, mas pode se tornar uma maldição, um problema para quem não souber utilizar, porque às vezes tem gente que acha que aquilo é dinheiro, aquilo não é dinheiro. Então, e às vezes até compra coisa que não precisa para mostrar a outras pessoas que tem, que comprou, mas a fatura chega. Isso é muito certo, tão certo como o dia de amanhã virá, a fatura também virá, e a gente precisa ter cuidado. Dinheiro de cheque, saldo em cheque especial, limite de cheque especial, limite de cartão de crédito, limite de crédito de CDC em banco, isso não é dinheiro, isso não é o seu salário, a gente precisa ter cuidado. Tem toda uma discussão aí no Congresso Nacional, entre os políticos, o governo, sobre o chamado equilíbrio fiscal, ajuste fiscal, e a União, o governo federal e os estados estão todos aí com dificuldades porque gastam mais do que arrecadam. Então as dívidas podem provocar muitos males, tais como a falta de tranquilidade, causando até doenças, pessoas que podem ficar adoecidas por causa de dívidas, desavenças no lar, perda de autoridade e independência. Então a gente precisa ter cuidado. Provérbios 22:7 diz que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. E outro problema também, pastor Zé Roberto, que o nosso comentarista chama a atenção, é que há problemas de mau testemunho perante os ímpios, quando o crente compra e não paga. Então, tem gente que não paga dívida porque é enrolona, vamos reverter a ordem. Tem gente que não paga dívida porque ficou desempregado, aconteceu um infortúnio na vida, um problema, e realmente não tem condição de pagar, não é porque ela não quer, é porque não pode mesmo. Aconteceu alguma coisa inesperada que pode acontecer com qualquer um imprevisto, qualquer um de nós, um problema, uma doença, um acidente, uma despesa que surgiu que ninguém esperava. Então isso pode acontecer e por isso a pessoa não pagou a dívida e foi até para o SPC. Mas também tem pessoas que são enrolonas, 171, né? Que questão de caráter. Que não paga mesmo. Então isso é terrível, né? É verdade. Então, o comentarista ainda destaca aqui um outro problema, que é a questão dos extremos, né? Então, tem pessoas que, se por um lado são pessoas que guardam o dinheiro e tem ali uma poupançazinha como uma reserva para uma eventualidade, um problema que surge, tem algumas pessoas que guardam todo o dinheiro, tem gente que coloca lá o dinheiro guardado e às vezes doente, passando por uma necessidade, uma privação em relação à questão alimentícia, seja dela ou dos membros da família. Então, mas ela guarda o dinheiro, poupa ali de forma que entesoura. Isso também é um tipo de idolatria, né? Também é um tipo de avareza. Então, é preciso ter cuidado com esse sentimento, com esses extremos. A Bíblia, ela sempre nos orienta em relação à moderação. Então, tem um verbo que, inclusive, é utilizado em grego
pelo apóstolo Paulo várias vezes, que é sofronel. No grego quer dizer justamente essa moderação, esse equilíbrio. Então, em relação à questão ao uso do dinheiro, evite extremos. Aquela pessoa que deposita toda a sua esperança no dinheiro, guarda o dinheiro, junta todo o dinheiro que tem, acumula e às vezes passando dificuldade. E tem a pessoa também que gasta tudo. E amanhã não tem nada, né? Então a gente precisa evitar, meus irmãos, esses extremos, né? Porque tudo isso adoece e causa problemas tanto para a pessoa quanto para a sua família. Vamos fazer bom uso do dinheiro e assim Deus vai nos abençoar. E assim chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição, falando aqui nesse tópico 3, como o cristão deve utilizar o dinheiro na sociedade civil. Vamos falar sobre a questão do controle de renda. Até já. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Debate, estudando a lição de número 10, a mordomia das finanças. Então, é uma oportunidade muito boa para poder a gente aprender a visão bíblica a respeito desse assunto tão importante para nós e para a sociedade. Já falamos aqui que a gente deve evitar dívidas fora do nosso alcance, viver dentro do nosso limite orçamentário. Devemos evitar os extremos, nem gastar demais e nem gastar de menos. E aqui no ponto 2.3 diz, tendo o controle da renda. É importante que se faça um orçamento familiar, observando quanto a pessoa ganha, gasta e, se possível, reserva para imprevistos. Jesus disse, qual é aquele que vai construir uma torre e primeiro não se assenta para calcular os gastos e tal, para saber se vai dar condição ou não. Então, o crente também deve ter esse planejamento. O crente em Jesus deve conter-se dentro dos limites de sua renda, seja ela grande ou pequena, para não ser vítima de um mal maior. Pastor Zé Roberto, aqui eu quero até vamos contar um testemunho pessoal que para você e para os nossos ouvintes também. Eu passei uma fase na minha vida em que eu estava gastando mais do que eu ganhava. E para poder, vamos dizer assim, cobrir o rombo fiscal, aí, como diz o ditado, eu entrava no cheque especial, mas também o cheque especial tinha que pagar também. Aí, para cobrir o rombo do cheque especial, que o juro é maior, fazia um empréstimo consignado, que o juro era menor, mas também o pagamento do empréstimo consignado também vinha. E eu cheguei a um ponto que eu disse, rapaz, esse negócio não dá certo não. Graças a Deus o meu nome nunca foi para o SPC, nem para o Serasa, e nem recebi cobrança assim na minha porta, mas eu estava vendo que aquilo era uma bola de neve que estava se agigantando e que em breve ia estourar e ia acabar com tudo. Aí eu tomei a decisão racional, sábia, de cortar gastos e de me orientar, reorientar a minha despesa financeira para viver dentro daquele orçamento. E graças a Deus, isso já faz 11 anos, e Deus tem me ajudado e me abençoado para eu viver dentro do meu orçamento. Pastor Fábio, eu estava numa escola dominical e vi um irmão dar um testemunho. Ele disse que por causa do uso indevido do cartão de crédito, ele se colocou numa condição que ele chegou, chamou a família, fez uma oração e ele disse que colocou o cartão de crédito dentro de uma frigideira, levou para o fogão e fritou literalmente o cartão de crédito. Então, são aquilo tentar se administrar para não chegar nessa necessidade. Eu uso cartão de crédito já há muitos anos e tal. Tem sido uma bênção, um instrumento que ajuda muito no dia a dia das transações financeiras, é muito bom.
Mas, assim, hoje é quase uma necessidade. Quase uma necessidade, quase uma imposição do mercado hoje em dia, até mesmo porque tem muitos problemas de assalto e andar com dinheiro é perigoso. E tem coisas que você só compra e só parcela com cartão de crédito. Os livrinhos que a gente compra na internet, os livros evangélicos, funciona melhor no cartão de crédito. Agora, mas se o cartão de crédito, meu irmão, minha irmã, no momento, se você não estiver sabendo administrar, e ele está sendo um problema para você, então corte, você frite, faça alguma coisa, se livre dele até quando você conseguir se reorganizar e aprender a lidar com isso. Então, a questão não é o cartão de crédito em si mesmo, mas como a gente lida com ele. Essa questão do fiador também, ter cuidado com essa questão de estar tomando emprestado e emprestando dinheiro de forma indevida, né? Então, verdade. Essa questão da agiotagem também, que não há respaldo bíblico, inclusive jurídico, né? Pastor Zé Roberto, essa questão de fiador, eu também hoje eu estou muito contando testemunho pessoal. Eu passei uma situação muito grande, uma pessoa muito querida nossa, não era da família, mas era uma pessoa querida da igreja. Era da igreja. Da igreja. E essa pessoa, a pessoa que vivia em dificuldade, batalhava pela sobrevivência, não era fácil. E muitas vezes chegava para mim, pedia um cheque emprestado. Pedia um cheque emprestado para poder fazer uma compra, cobrir um santo, para descobrir outro e tal, aquela coisa toda. Mas eu comecei a perceber que esse negócio estava entrando num círculo vicioso e numa verdadeira bola de neve. A pessoa estava com a vida financeira dela desorganizada e já estava respingando, em mim. Quer dizer, a gente tem a boa vontade de ajudar, mas chega um ponto que se a gente não der um basta, a gente vai se prejudicar. Então a gente precisa ter sabedoria. A gente também, eu acho que a gente não deve ser literalista demais. Não, eu nunca vou ajudar ninguém, eu nunca vou avaliar as condições, as possibilidades, as condições, os riscos, as possibilidades. Agora, meu irmão, minha irmã, também não abuse da boa fé do irmão, de uma pessoa, seja lá quem for, que emprestou, ajudou, também não abuse, tenha cuidado. E essa questão da agiotagem, pastor Zé Roberto, pelas leis humanas, o crente, ele obedece às leis civis do governo civil. Eles devem dar o exemplo, né? É verdade. Então, pelas leis civis, a agiotagem é crime. É crime e não pode ninguém praticar a agiotagem. Se você quiser emprestar, ajudar um irmão, empreste sem esperar a usura de volta. E sem falar, pastor Fábio, que às vezes o irmão necessitado, numa condição... Já está precisando. Está precisando. E às vezes... querer faturar em cima do se a pessoa também, às vezes em alguns casos, já aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, às vezes a gente vê a condição do irmão, sabe que ele não tem condições de pagar, às vezes a gente não pode dar muito, mas o que tem e do pouco que tem a gente dá. Mas não vou lhe às vezes é melhor dar do que emprestar. Eu vou lhe dar, você não precisa me... É porque às vezes, pastor Roberto, tem irmãos que têm tanta vergonha assim de pedir, aqueles, me empreste. Mas às vezes a gente sabe que aquela pessoa não tem condição. Então é melhor dar. E às vezes a gente, quando entra nessa do empréstimo, às vezes acaba o irmão ficando envergonhado porque não consegue pagar. Pode ficar até fugindo de você, sem querer falar. Tem que usar um bom trato, a sabedoria, para lidar, inclusive, com essa questão. É verdade. E então, os impostos, pastor? Os impostos. Jesus disse em Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente vive aqui na terra, somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos da terra. A gente vive sob o governo humano e temos que obedecer pagar a quem tributa, tributo. A quem tributa, tributo. A quem imposto, imposto. É o que recomenda a palavra de Deus, Romanos 13 e 7, A quem tributa, tributa, a quem imposto, imposto. Eu sei que às vezes tem problema de imposto injusto, às vezes tem imposto que carga tributária pesada demais e só oprime o cidadão. O governo que não aplica devidamente os tributos que recebe do cidadão. Porque teoricamente a coisa funciona bem direitinho. O governo pega o imposto e esse dinheiro ele retorna em benefícios, serviços públicos, infraestrutura e serviços públicos, saúde, para educação, a população.
Exatamente, saúde, educação e segurança. Mas, infelizmente, isso muitas vezes não acontece, e às vezes o cidadão, muito oprimido pela questão disso que não funciona, porque tem países no mundo que tem carga tributária tão alta como a do Brasil, mas os serviços públicos que eles prestam aos cidadãos, em alguns países poucos. da Europa, por exemplo. Exatamente. Os serviços públicos que prestam aos cidadãos são serviços de qualidade, mas no Brasil a gente não avançou muito nessa área. O nosso Leviatã é muito pesado, o leão tem uma boca muito grande e nos tributa demais, e isso é um problema. Inclusive na Bíblia a gente vê que o governo de Salomão, para poder financiar a construção do templo, aumentou a carga tributária do povo, mas era por uma boa causa, Deus também estava naquele negócio e tal. Mas o que é que acontece? Ele morreu, terminou, inaugurou o templo, ele morreu, e o filho dele, o Roboão, podendo entender que já era templo, aí aumentou mais ainda a carga tributária, aí passou demais da conta. Favoreceu uma cisão que dividiu o povo de Israel. Dividiu o país, né? Dividiu o país. Então isso a gente precisa ter cuidado, né? Então carga tributária demais estimula a sonegação e tudo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha cuidado também nessa área da questão dos impostos, da questão das obrigações sociais, inclusive até você como empregador, patrão, pague o FGTS dos seus funcionários, pague o INSS dos seus funcionários, pague um salário digno, você também pague os seus impostos. Há 5 anos atrás, pastor Zé Alberto, eu vendi uma casa, e nessa venda eu tive um pequeno lucro, era financiada, paguei, quitei, tive um pequeno lucro, e lá nas contas eu tinha que pagar 15% em cima. A gente paga com aquele negócio, rapaz, como é que pode? Mas eu tive que pagar. Não, eu vou pagar, eu vou cumprir a minha obrigação, porque se alguém não vai fazer bom uso desse imposto, aí o problema é dele, né? Mas eu cumpri a minha responsabilidade. É isso mesmo. Então o dinheiro pode ser uma bênção, diz aqui o comentarista na conclusão, ou uma maldição. Então isso depende muito do uso que fazemos dele. Estamos chegando assim ao final de mais um programa. Queremos dizer para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical na sua congregação. A gente aqui não esgotou todo o assunto, isso aqui é um tema bastante produtivo para ser discutido. Então participe da Escola Bíblica Dominical na sua congregação, frequente, se matricule. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém, a paz do Senhor, e até o próximo programa. Amém.